Sergianistas mudam de lado. Quando falei sobre a esquizofrenia sergianista, alguns dos militantes replicaram minha afirmação dizendo que sua salada ideológica, defender dois lados opostos ao mesmo tempo, era questão de opinião. Lamentavelmente, a educação dessa gente é muito deficiente, o que impede qualquer ser pensante de ter algum diálogo minimamente decente com eles. Não falo somente de educação formal, a dita escolarização. Falo de cultura também, e em certos casos de falta de inteligência mesmo. Alguém que abandona a racionalidade, a liberdade, o direito da livre manifestação do pensamento para militar pela opinião de outra pessoa sem analisar ainda que superficialmente a questão é absolutamente incapaz. Essa é a razão de eu achar que em certos casos tem gente que não precisa de representação, precisa de curatela. É possível fazer uma leitura dessas minhas afirmações dizendo que são arrogantes e soam com certa prepotência até, mas afirmo que é o posicionamento de quem se dedica à leitura precisa da realidade, como ela é. Sou o tipo de gente que acredita que pela liberdade, pela verdade, pela justiça e pela honra deve-se sacrificar a própria vida. Pode parecer utópico, mas eu sou eu porque não me comparo com outra pessoa, me comparo com o meu ideal de mim mesmo. Entendo que pessoas que entregam sua vida e a vida de outras pessoas numa barganha interesseira com o diabo da terra merecem ser ouvidas, mas não merecem serem levadas a sério. Merecem a liberdade de agir como quiserem, mas devem ser combatidas. O mal não pode triunfar por muito tempo, pois isso desvirtua a própria noção de bem e semeia vícios. Isto posto, lembremos que o desgoverno municipal, a prefeita Joelma Duarte, do PSB, alguém que muitos não entendem que pessoalmente eu não tenho nada contra, junto com os sergianistas e o próprio ex-prefeito estavam apoiando o candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, do PSL. E, ao mesmo tempo, Paulo Câmara, que tinha se aliado ao PT, ao PCdoB e ao MDB. Afirmei que isso era incoerente, já que o candidato à presidência era conservador e liberal, direita ou extrema-direita, como falam. E o Paulo Câmara, lenta, tinha se aliado a grupos não liberais de esquerda ou extrema-esquerda. Argumentei, apresentei dados, comparei posicionamentos e nenhum dos posicionamentos lógicos convenceu os sergianistas mais fanáticos. Continuaram defendendo suas posições e, estupidamente, quando não tinham para onde correr, afirmaram que era questão de opinião e que podiam sim ficar ao mesmo tempo servindo a dois senhores, digamos assim. Dizem as más línguas que houve desacordo financeiro entre o desgoverno pernambucano e o desgoverno panelense, de fato. Ou seja, o boato afirmou categoricamente que o povo panelense vende sua opinião e se assemelha rigorosamente àquela afirmação dos eleitores do Lula. Abro aspas, voto em quem ele indicar, fecho aspas. Pois bem, os sergianistas pensam a mesma coisa e acabam votando em quem ele, o ex-prefeito, indicar. E o pior, não conseguem perceber a incoerência de quem acusa um defendendo o outro. Não percebem que são políticos iguais em esferas diferentes e que não passam disso. A oposição critica os sergianistas e afirmam que, abro aspas, votariam em um cachorro se Lula indicasse, fecho aspas. Os sergianistas criticam esse posicionamento, mas votariam em um cachorro se Sérgio indicasse. Poderia ser só uma opinião, uma análise minha, sujeita a erros como qualquer outra análise de qualquer cientista político, se isso não tivesse se comprovado na prática. As propostas de Paulo Câmara, geralmente vazias, as promessas, as posturas, a incompetência, a incoerência, continuam as mesmas. Mas bastou o Coisa dizer que não apoiaria mais o governador para os sergianistas começarem a apostar nas redes sociais coisas completamente opostas que haviam postado antes. O próprio indivíduo que lidera a cidade, apesar de não ter nenhum cargo eletivo, mudou da água para o vinho. E mesmo mudando, continua incoerente junto com a trupe do atraso. Tem a prefeitura municipal que centraliza tudo, um posicionamento tipicamente comunista de esquerda, entope a máquina pública de cabides eleitoreiros, burla concurso público com contratações temporárias, que são recorrentes até,
e apoia um presidenciável de direita com ideias liberais que sempre aponta para a descentralização e o enxugamento da máquina pública. O fato de pessoas irem para onde a maré serjanista os joga prova que não têm vontade e nem pensamento próprio. Mostra que são autômatos, são incautos manipuláveis, idiotas úteis, fantoches e títeres políticos. Sua voz não é sua, sua opinião não é própria, seu voto é do seu senhor. Não é um ser humano dotado de capacidade crítica, de raciocínio próprio, ou de capacidade de encarar as responsabilidades de gente grande. É preciso crescer, minha gente, como ser humano, antes de ganhar idade, inclusive. Porque gente inteligente e honesta evolui, canalhas só envelhecem. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.